Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de agosto do ano 2021. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 9 do mês de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Estamos iniciando a tarde com a Torá hoje, nos 345 dias do ano 5781, e nós temos aí a nossa gota de sabedoria. Nós estamos naquele grupo, de ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. São 12 ensinamentos que nos fala sobre ligando-se a um tzadik. E hoje a nossa gota de sabedoria é de número 345, e com ela nós vamos encerrar então esse grupo de ligando-se a um tzadik. Então, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós estamos aí, então, para concluir esse grupo. Então, hoje, o nosso Rebbe, a sabedoria judaica, fala conosco da seguinte forma, nesse sentido. Um tzadik nunca deixa este mundo. Ele o transcende, mas permanece dentro dele. Continua aqui para auxiliar os que são ligados a ele com bênçãos e conselhos, exatamente como antes, ou até mais. Mesmo os que não o conheceram, mesmo os que não o conheceram em sua vida corpórea, ainda podem estabelecer um vínculo essencial com ele. A única diferença está em nós. Agora temos de trabalhar mais para conectarmos-nos. Ao longo de todo o seu período de liderança, o Rebbe respondia constantemente às pessoas que lhe pediam bênçãos, conselhos ou coisas semelhantes. Então ele dizia assim: levarei isso à apreciação de meu sogro em seu túmulo. Sempre que o Rebbe Menachem Mendel usava as palavras o Rebbe, ele se referia a seu falecido sogro, o Rebbe anterior. No mundo do Rebbe, o seu Rebbe nunca morreu. É interessante nós observarmos isso daqui, que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração, toda vez que ele era questionado alguma coisa, principalmente sobre pedidos de bênçãos, o Rebbe Menachem Mendel sempre respondia, levarei isso à apreciação de meu sogro em seu túmulo. Então, para o nosso Rebbe Menachem Mendel, o seu Rebbe, que era o Rebbe anterior, que era o seu sogro, então ele sempre fazia isso e sempre respondia dessa forma. Nesse sentido, então diz que, na realidade, no mundo do nosso Rebbe Menachem Mendel, o seu Rebbe, que era o seu sogro, o Rebbe anterior, nunca morreu. Ou seja, ele estava sempre conectado com o seu Rebbe. Para nós, a geração do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, é a mesma coisa. Então, os ensinamentos do Rebbe, as bênçãos do Rebbe, o aprendizado que encontramos no Rebbe, é para ter essa conexão, de fato, no nosso dia a dia, com o tzadik da nossa geração. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel é o tzadik da nossa geração, que de fato nunca morreu, apenas o seu corpo físico ocultou-se. E nesse sentido, está trabalhando mais do que antes, porque em qualquer lugar do mundo, onde se fala dele, se conecta aos seus ensinamentos, as suas instruções, as suas bênçãos, então em qualquer lugar do mundo as pessoas têm essa conexão com ele. É o tzadik da nossa geração. E aquilo que nós aprendemos tanto pela Torá escrita como a Torá oral e pelos ensinamentos compilados
pelo Rabino Tzvi Freeman, neste livro, Trazendo o Céu para a Terra, onde nós temos aprendido com os nossos rabinos também, o Rav Yaakov Gerenstad, por exemplo, que é a nossa liderança no Brasil, de fato, nesse aprendizado com o nosso Rebbe, então quando nós buscamos o conhecimento, as instruções, quando nós buscamos conhecer a sua biografia, quando nós falamos dele, quando nós falamos dos seus ensinamentos, então existe uma conexão com ele. E para a nossa geração, se não houvesse esse tzadik, Rebbe Menachem Mendel, então já não teríamos mais nada pela frente. Por isso, amados, como nós vimos, como estamos vendo e como nós estamos aprendendo através dos estudos da Torá, os sinais estão aí. A qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, agora, Mashiach se revela, poderá se revelar, e é para qualquer momento mesmo, porque os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Portanto, não vamos perder a nossa conexão com o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, os estudos da Torá, a nossa Teshuvá, as 7 leis universais, as nossas preces diárias e bem como também a nossa Tzedakah, né? As nossas doações voluntárias com amor, ok? Então, é importante nós permanecermos nessa conexão, porque o mundo, de fato, está bem conturbado, né? As nações estão conturbadas, né? Estamos enfrentando uma guerra real, uma guerra de grandes proporções espirituais, e o mundo físico está revelando essas grandes proporções dessa guerra espiritual. De fato, é sim, o bem contra o mal, a luz contra a escuridão, as trevas. É a justiça contra a injustiça. Então, nós estamos enfrentando aí realmente uma guerra terrível, né? E não restam dúvidas que, se nós falharmos nas nossas preces diárias, a nossa Teshuvá diária, se falharmos nos estudos da Torá, as 7 leis universais, a Tzedakah, então o mal vai prevalecer. Mas, como nós vimos nesses últimos 12 dias, com as gotas de sabedoria do nosso Rebbe, a verdade, ela é eterna. Por isso, cada tzadik de cada geração, o tzadik principal de cada geração, houve e há muitos tzadikim, muitas pessoas justas aí que estão vivenciando, mas tem aquele que é o destaque. Na nossa geração é o Rebbe Menachem Mendel, e cada geração anterior teve o seu tzadik. Então, nesse sentido aí, não restam dúvidas de que a nossa conexão com o nosso tzadik é para que nós possamos realmente estarmos aí cumprindo a nossa missão suprema, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus, e assim a verdade permanecer. Por isso, assim como a verdade é eterna, porque o seu autor, o autor da verdade, que é o próprio Deus, a fonte de toda a verdade, é eterna, é infinita, e por isso permanece. E aqueles todos que através dos milênios têm vivido pela verdade da palavra, a verdade da Torá, fundamentados na Torá, esses também têm permanecido. Houve apenas a ocultação do corpo físico, mas permanecem muito bem vivos, graças a Deus. E é por isso que nós precisamos aí cada dia estarmos firmados na verdade, com fundamento judaico, a Torá, os ensinamentos, e assim nós podemos cada vez mais fazer com que a verdade prevaleça, a justiça prevaleça, a luz prevaleça. E nesse sentido,
vamos cada vez mais nos aproximando para a revelação do justo e do verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Amém. Ok? Donária, Carmo, Shalom, Shalom, Lisboa, Portugal, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, a Edina Silva, né, Bauru, Baruch Hashem, o Luiz Ribeiro, lá em Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, o José Hélio Tavares, lá da região de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, né, de Marília, né, Baruch Hashem, e aos amados que estão aí conectados e estão se conectando, né, momento a momento aí, ok? Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, portanto, o terceiro dia do Shabat, e nós estamos então na nossa terceira leitura, a nossa terceira aliá da nossa paraxá semanal, 49ª, que tem o nome de Ki Tetse, quando saíres. E hoje nós estamos no capítulo 22, a partir do verso 8, e vamos até o capítulo 23, verso 7, com os comentários de Rashi. Então, nessa primeira parte aqui da nossa aliá de hoje, né, o verso 8, nos fala sobre parapeito. Vamos ver o que diz. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito para o teu telhado, para que não causes derramamento de sangue em tua casa, por não impedires alguém que cai de cair do telhado, né? As construções mais antigas, né, eram geralmente construídas com um terraço na parte superior da casa, né? Então, e era recomendado sempre fazer um parapeito para impedir acidentes, né? Então, tanto acidentes da sua própria família como dos visitantes. Então, esse parapeito, normalmente ele tinha em torno aí de 1 metro de altura, justamente que seria uma barreira para impedir que alguém caia da parte superior da casa e possa acontecer o pior. Então, farás um parapeito para o teu telhado para que não cause derramamento de sangue. Então, o conselho que aqui a Torá está trazendo é no sentido de que tudo aquilo que está na tua casa, né, você precisa fazer com que haja realmente segurança para evitar acidentes. Então, o parapeito é um exemplo que a Torá nos traz para que nas casas as pessoas possam, ao construir a casa ou coisa semelhante, né, alugar, etc. e tal, então que ele possa analisar do ponto de segurança de vida, certo? Providenciar meios para que realmente tanto a sua família como as visitas que chegam à sua casa não estejam correndo perigo de vida, né? Que possam aí se ferir ou às vezes até perder a vida. Dentro desse mesmo aspecto aqui, os nossos sábios falam que essa questão do parapeito aqui, no verso 8, né, do capítulo 22, é exatamente para prevenir acidentes e também as pessoas precisam evitar coisas perigosas que estejam na tua casa, que possam trazer danos para a própria família ou perigos, né, para a própria família e para os visitantes. Entre eles estão, por exemplo, a questão de poço. Antigamente as casas tinham muito poço, o poço d'água. Então, qual que era a segurança para aquele poço? Era exatamente ter uma proteção em torno da boca do poço. Ali fazia-se alguma construção, né, como um tipo de muro, uma tampa, fazia ali um fecho, né, no sentido de travar a boca do poço, para evitar com que principalmente criança venha se aproximar da boca do poço, a tampa aberta e possa cair lá dentro, né? Como antigamente vários tipos de acidentes
foram relatados aí no passado. Hoje em dia é muito difícil o poço, né? E mesmo quando há poço em alguns lugares, já a própria estrutura ela já vem montando todo esse aparato de segurança para evitar qualquer tipo de acidente. Então, né, relatado aí também dentro desse sentido a questão de o poço aberto, o perigo que há nisso daí, né? E também os sábios falam que nesse sentido aqui prevenir, né, acidentes, né, segurança, se tratando de segurança, também os sábios trazem para nós sobre a questão do cão violento. Sabemos que os dias são de insegurança e as pessoas, as famílias estão trazendo para dentro das suas casas, né, ao redor das suas casas ou propriedades, cães perigosos, cães bravios, né, para proteger, né, a casa e a família. E infelizmente nós também temos visto aí muitas notícias, né, desses cães violentos que acabam virando contra a própria família e em muitos casos chegando até mesmo à morte, né? Então, nesse sentido aqui, no capítulo 22, verso 8, que nos fala sobre o parapeito da casa, no sentido de prevenir acidentes, então os nossos sábios comentam, isso daqui é um exemplo em que todos devem analisar a sua casa e tudo aquilo que está concernente à sua casa no sentido de segurança e prevenir acidentes, ok? Do verso 9 até o verso 12, nós temos aqui sobre mistura de espécies, que diz assim: como recompensa adicional pelo cumprimento do preceito de afugentar a mãe pássaro, serás também abençoado com vinhas e campos. Isso te obrigará a observar os seguintes mandamentos que já foi mencionado, que não deves semear teu campo com uma mistura de 2 ou mais espécies de cereais e hortaliças. Além disso, não semearás tua vinha juntamente com uma mistura de 2 ou mais espécies de cereais e hortaliças, para que o incremento, tanto a semente que semeares, como o produto da vinha, não se torne ipso facto proibido e, por isso, interditado, né? O ipso facto proibido, exatamente como resultado da evidência do fato, né? Ou seja, a consequência, né? Como já fala da proibição de mistura de espécies, né? Então, cada campo precisa ter aí a sua especialidade em cada canto, em cada lugar, não misturados, né? E então, por isso, pode ser interditado dentro da questão judaica em Eretz Israel. Se as sementes de uva ainda não tiverem sido plantadas juntamente, né, com sementes de uva, todas ao mesmo tempo, né? Aqui, nesse verso 9, fala sobre a questão de misturar as espécies e colocar tudo num canteiro só, né? Resumidamente. Verso 10, como te foi ensinado, não deve cruzar teu animal com outras espécies. Como precaução adicional, não ararás um campo com o boi e jumento, simultaneamente, ou, da verdade, com 2 animais quaisquer de espécies diferentes. Similarmente, não os porás a andar juntos para transportarem cargas se estiverem emparelhados no mesmo jugo. Então aqui nós temos no verso 10 sobre a questão de cruzar animal com outras espécies. Então a mistura de espécies, isso é proibido, certo? Então, assim como a questão de espécies de plantação, não ter mistura, não pode misturar as espécies, né? Então, cada raça é com a sua devida raça, né? Não pode se misturar as raças, certo? E aí saem aí
vários tipos de animais aí, né, de uma certa forma bizarros ou extremamente ferozes, né, pela mistura de raças, de espécies, né. Depois, quando fala sobre não ararás o campo, o boi e o jumento, né, quer dizer, a mistura aí de boi e jumento não está falando do cruzamento, está falando sobre trabalhar na terra. Então, o boi e o jumento não pode estar no mesmo jugo, no mesmo arado, para trabalhar a terra. Por quê? Porque a força, ela é desproporcional entre o boi e o jumento. Então, dois bois vão trabalhar juntos, usando a mesma força e, portanto, os dois vão trabalhar com maior facilidade. Agora, o boi e o jumento ele tem muito menos força do que o boi. E os dois trabalhando juntos, vai ser exigido mais do boi. Os esforços, isso poderá trazer ao boi realmente a exaustão, porque ele vai ter que trabalhar dobrado. Então é não misturar aqui na questão não ararás, não trabalharás na terra, com espécies diferentes de animais. Então, se você colocou um boi, você tem que colocar o segundo boi para arar a terra, e não de outra espécie, né? A mesma coisa, pois o jumento ali, coloca outro jumento, porque os dois vão usar a mesma proporção de forças, e isso vai dividir as forças em igualdade, e os dois vão trabalhar em questões de igualdade de gastar forças e energias, impedindo que um só faça pelos dois, e pode trazer a exaustão a esse que está sendo exigido o maior número de força, de gastos de energia. Então é nesse sentido que está falando aqui o verso 10. Verso 11. Como recompensa adicional pelo cumprimento do preceito de afugentar a mãe pássaro, serás abençoado com roupas finas. Isso te obrigará a observar o seguinte mandamento: conforme te foi ensinado, não vestirás misturas prensada, tecida ou torcida, de lã e linho juntamente, né? Essa regra tem uma exceção. Como te foi ensinado, farás para ti fios torcidos e os pendurarás como borlas nos 4 cantos de sua roupa, com que te cobrires. Cada borla é feita de 4 fios, um dos quais, se devidamente tingido, deve ser de lã. Tais borlas podem ser atadas até as roupas de linho, né? Aqui está falando exatamente do tzitzit, né? As franjas, elas podem ser realmente de lã e pode ser usado numa roupa de linho, né? Os 4 cantos da roupa, com os tzitzit, que são as franjas, em lã, e pode mesmo colocar no canto das linhos. Não tem problema, só essa exceção que pode ser feito. Mas a roupa, você usar uma roupa de linho, né, no caso específico para os judeus, bem entendido, né? Coloca uma roupa de linho, depois coloca uma roupa de algodão, né, por cima, ou uma roupa que tem mistura dos seus fios de linha e linho. Voltou o sinal. Fecha a porta devagar. Então aqui está falando sobre não misturar lã e linho, né? Então é nesse sentido. E a única exceção é que o tzitzit, sendo em lã, pode ser colocado nos 4 cantos de uma roupa de linho, ok? Então essa é a única exceção aí. A partir do verso 13, nós temos aí sobre alegações de castidade simulada. Vamos ver o que diz isso. Se um homem tomar uma mulher, tiver relação conjugal com ela e a odiar, transgredindo assim a proibição de odiar o seu irmão judeu, e então a acusar de conduta imprópria e a difamar, transgredindo assim a proibição de difamar seu irmão judeu, dizendo em sua presença aos juízes do tribunal: tomei esta mulher como esposa, e quando me aproximei dela por meio da relação conjugal, não achei evidência da virgindade dela.
de fato, após investigação minuciosa, encontrei testemunhas que afirmam que ela manteve relação com outro homem depois que ficamos noivos, tendo antes sido advertida de que tais relações são proibidas. O pai da moça e a mãe dela, se puderem, obter evidências da virgindade da moça com as testemunhas devidas, que refutem o falso argumento ou depoimento do marido, e as levarão aos anciãos da cidade, os anciãos são os juízes, ao portão, e dessa forma, então, os pais vão provar que, de fato, ela era virgem. Então, embora a mãe e o pai compareçam ao tribunal, somente o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha a este homem como mulher, e ele a odiou. E eis que a acusou de conduta imprópria, dizendo-me: não achei evidências da virgindade de tua filha, mas aqui estão as evidências da virgindade de minha filha. E os pais exibirão suas evidências, deixando sua causa, em sentido figurado, tão limpa quanto um lençol inteiramente branco, diante dos anciãos da cidade. O tribunal examinará os depoimentos das testemunhas de ambos os lados e decidirá em qual se deve acreditar. Se decidirem a favor da mulher, os anciãos dessa comunidade tomarão o homem, o marido, e o castigarão com chibatadas, né? O castigo com chibatadas, ele é chamado, né, no hebraico de malkut, e corresponde a 39 açoites, 39 chibatadas. Também o multarão em 100 shekels de prata, porque difamou uma virgem judia, e ele os dará ao pai da moça, visto que, conforme explicado, os pais eram os principais implicados no processo. Ela continuará sendo sua mulher, o marido não poderá mandá-la embora, isso é, não poderá dar carta de divórcio para ela, enquanto viver, mesmo que o queira. Mesmo que o marido queira dar a carta de divórcio, não poderá. Ele só poderá dar a carta de divórcio para ela se ela decidir, né? Depois desse embate aqui, se ela falar que não quer mais ficar com ele, aí ele pode dar a carta de divórcio. Caso contrário, não. Ele fica amarrado nela. Verso 20. Por outro lado, se essa coisa for verdadeira, realmente não se acharam evidências da virgindade da moça, o depoimento das testemunhas do marido foi aceito. Farão a moça sair à entrada da casa de seu pai, como se estivessem dizendo aos pais: vede que tipo de filha criastes. As testemunhas, então, tentarão matá-la na presença de todos os homens de sua cidade, pelos métodos usual de apedrejamento, né? Então, nessa parte aqui, a alegação de castidade simulada, primeiramente, o foco está exatamente sobre o marido. Então, ele noivou, casou, né? Ele manteve as suas núpcias com ela, aí depois, em seguida, ele resolveu: não é essa que eu quero, né? Então, eu vou alegar aí que ela não era virgem, ponto final, né? Então, eu fui enganado. Mas aí os pais da moça provam o contrário, provam que de fato ela era virgem, e aí então o marido, ele será executado com malkut, 39 açoites, e vai pagar uma multa de 100 shekels de prata, né? E não poderá dar a carta de divórcio à esposa, só se ela decidir que sim. Caso contrário, não. Bom, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos de aprendizado aqui? Obviamente, né, a mulher casar, né, virgem sempre foi algo desde a antiguidade, algo realmente espetacular, vamos assim dizer, né, um caso de honra. Então, a noiva, a moça, vamos dizer assim, a moça judia, ela era devidamente educada dentro dos preceitos da Torá e dentro dos mandamentos da Torá. Quando então o noivo vinha, ela noivava, casava com o seu noivo, e
a vida seguia normal, constituía família, filhos, etc. Mas se porventura, né, de repente aparecesse um espertalhão nessa história, então Deus já traz aqui sobre essas alegações de uma falsa acusação de virgindade. E sendo provado que o marido errou, né, então tem essas questões da penalidade aqui. A mesma coisa acontecendo para o lado da noiva, né? Ela enganou o noivo, teve casos anteriores e casou como virgem, não sendo virgem, tem a sua devida pena por apedrejamento, né? Então, dentro desse aspecto aqui, podemos analisar e ver o quê? Pô, o negócio é cruel. Sim, o negócio é cruel aos olhos de Deus. Todo falso casamento. Não é nem questão de virgindade ou não virgindade. A questão em si é formar uma família, ela precisa ser feita com compromisso, com responsabilidade. Isso daqui é para mostrar realmente que o quanto Deus valoriza a família. E mesmo dentro do aspecto aqui da virgindade, Deus valoriza muito mais ainda, não restam dúvidas. A moça, ela se reservar realmente para o seu noivo. Não restam dúvidas. Porém, o foco em si é questão família. É a questão de nem ele, marido, ser um espertalhão e nem ela, esposa, ser uma espertona. Mas aqui, no sentido de chamar a atenção de que quando o homem e a mulher vão se somar para constituir o matrimônio, precisa ser feito com muita seriedade, com muito compromisso. O casamento, o matrimônio, não é um salão de festa. Não é oba-oba. É algo sério, seríssimo. Ele é tão sério que depois que Deus criou todas as coisas, a primeira questão que ele fez na sequência foi constituir no final de toda a obra da criação, a obra-prima de Deus foi exatamente o ser humano que ele formou e na mesma sequência formou a família. Então, isto é, aos olhos de Deus, importante. Sem a família, não existe uma sociedade boa, justa. Sem a família, o mundo é enfadado ao fracasso. Por isso que o sistema que está aí fora e que quer dominar as nações, querem que as pessoas percam as duas essências da sua vida. A consciência divina, que é o conhecimento de Deus, que está acima de tudo e de todos, e a consciência família, que está acima de qualquer questão. Então essas duas bases é exatamente para que haja um mundo decente e justo. Que haja luz e que haja verdade. É através destas coisas que Deus se manifesta a toda a humanidade. Por isso, não se pode perder a consciência divina e a consciência família. Então, é esse aspecto que vem chamar-nos a atenção como um grande aprendizado para todas as nações. A partir do versículo 22, do capítulo 22, até o verso 27, nós temos agora aqui sobre o tratado de adultério. Então vamos ver o que nos fala aqui sobre a questão do adultério. Como te foi ensinado, o adultério é proibido. Se o homem for encontrado fornicando com uma mulher casada, e os dois tiverem sido avisados previamente e depois vistos praticando o ato, ambos serão julgados pelo tribunal e mortos por estrangulamento. O homem que fornicou com a mulher, bem como a mulher. Mas isso só se aplica se tiverem praticado o coito propriamente dito, pois somente dessa maneira as duas partes são igualmente culpadas
pelo prazer que obtiveram no ato. Executando-os, eliminarás esse mal de Israel. O tribunal executará a adúltera sem demora, mesmo que esteja grávida. Um terceiro que cometer adultério com a adúltera, depois que ela tiver sido condenada, também será culpado por adultério e executado. Porém, se foi ensinado também que a adúltera for filha de sacerdote, sua pena será morrer queimada no fogo, e não por estrangulamento. Há mais um caso em que o castigo por adultério não é o estrangulamento. Se houver uma moça virgem noiva de um homem e outro homem a achar na cidade e fornicar com ela, levareis os dois ao portão, isto é, ao tribunal daquela cidade, e se puder provar que eles foram advertidos previamente e o crime foi testemunhado e o tribunal os condenar, serão mortos por apedrejamento. Serão empurrados separadamente de um local elevado que tem o dobro da altura deles. E se a queda não os matar, uma pedra pesada será arremessada contra o peito deles. E se isso falhar, vós, o povo, os apedrejareis. Assim morrerão a moça, porque não gritou por ajuda, pois tendo o crime ocorrido na cidade, ela teria sido ouvida se houvesse gritado. E isso pode ser entendido como consentimento ao crime. E o homem, porque violou a mulher de seu próximo, executando-os, eliminarás esse mal de teu meio. Todavia, se um homem achar a moça no campo, e o homem a dominar e fornicar com ela, então, se puder provar no tribunal que ele foi advertido previamente, e o crime foi testemunhado, e o tribunal o condenar, somente o homem que fornicou com ela será morto. Nessa situação, não tomarás atitude punitiva contra a moça. A moça presumivelmente não cometeu adultério, que é um pecado passível de pena de morte, pois como um homem se levanta contra seu próximo e o assassina, assim é este caso. Porque ele a achou no campo. Pode-se presumir que a moça noiva gritou, mas não havia ninguém para socorrê-la. Aqui dentro desse aspecto aqui do adultério, quando você lê, quando você ouve, você fala, meu Deus do céu, adultério, a pena capital é a morte, estrangulamento, apedrejamento, pronto, tá aí, né? E se a mulher for filha de um sacerdote ou de um Kohen, a pena dela é a morte queimada no fogo. Misericórdia, a coisa é brava, não é verdade? Sim. Alguém chegou a fazer isso? Não. Alguém levou ao tribunal a mulher adúltera ou o homem adúltero ou o casal adúlteros? Não. É interessante, não é verdade? A lei está aqui. Mas ninguém foi levado ao tribunal com isso. Os quesitos para se aplicar a lei, ela tem que ser obedecida. Entre eles, o casal tem que ser pego no flagrante, ou seja, na própria ação do coito, a prática sexual. Precisa ter duas testemunhas que estão visualizando aquela ação. Depois disso, precisa ver se ele e ela foram avisados antes para não cometer tal atitude. Então existem os quesitos aí para serem preenchidos, para se apresentar a um tribunal, para que ninguém incorra no falso testemunho, porque o falso testemunho também tem a sua penalidade, ok? Então essa é a realidade. Então, a lei, ela é rígida, sim, ela é rígida. Alguém foi levado para ser apresentado ao tribunal, acusado, obedecendo todos os quesitos, preenchendo todos os requisitos para acusar o casal? Não. Não foi levado ninguém. Nesse caso aqui, nós lembramos de quem? Nós lembramos aquilo que Pinhas fez lá atrás.
onde Pinhas, ele transpassou com a sua espada, com a sua lança, né, Zimri, um príncipe da tribo de Shimon, e Cozibi, a filha de um rei de Midian. E por que Pinhas ele executou o casal? Porque o casal foi pego em flagrante em público, praticando o ato. Ou seja, Pinhas ele não precisava de duas testemunhas. No caso específico, todas as tribos de Israel testemunharam a prática do adultério de Zimri com uma mulher não judia. Então não precisava nem levar ao tribunal, porque estava público e notório. E Pinhas, ele simplesmente executou a lei. Nesse caso aí. Depois disso, nós não temos nenhum outro caso nesse sentido. Entendeu? Qual que é a lição que nós temos aqui? Toda essa coisa cruel que às vezes alguém possa comentar, isso mostra o quanto o pecado do adultério é cruel aos olhos de Deus. Violar a mulher casada é violar a sua dignidade, mesmo que ela não venha honrar a sua dignidade, mas viola a sua dignidade como esposa e mãe de filhos. O quanto é sério e cruel aos olhos de Deus quando um homem e uma mulher entram no viés do pecado do adultério. O quanto isso é grave aos olhos de Deus. Tanto é que pela Torá fala que a pena é a morte. É a pena capital. Mesmo que não levaram em frente, não apresentaram, com exceção do caso lá de Pinhas, fora isso daí, ok? Não aconteceu. Mas isso é para nos ensinar o quanto isso é cruel aos olhos de Deus. A ação dos adúlteros. Então, por isso, né, amados, não esquecendo que a família, o matrimônio, é algo santo, santo e santo, e precisa ser honrado nesse sentido. Então, é essa grande mensagem que traz para nós esses versículos sobre o adultério. A partir do versículo 28 e o versículo 29, nós temos aí sobre a violação de uma moça virgem, que diz assim: foi-te ensinado que se um homem seduzir uma virgem que não esteja noiva, terá de casar-se com ela. Similarmente, se um homem que não esteja noiva, mas nesse caso, em vez de seduzi-la, ele a agarrar e fornicar com ela, e forem descobertos, isto é, flagrados, então o homem que fornicou com ela dará 50 shekels de prata ao pai da moça, e se ela e o pai o quiserem, se casará com ela. Ela será sua mulher, porque ele a viu. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Então, nesse caso aqui, né, da virgem que foi violada, que não era noiva, então o homem deverá casar com ela, se o pai e a noiva, aliás, se o pai e a virgem quiserem, se consentirem. Não, já que aconteceu, vai casar, então casa. Né? Isso acontecia muito antigamente, né? Tinha alguns casos aí que acontecia isso daí, né? Então acabava casando, né? E o homem não poderá mandá-la embora, ou seja, não poderá dar carta de divórcio sem motivo enquanto viver. Ou seja, no caso específico, o divórcio só virá se ela pedir. Caso contrário, não. Não adianta ele querer divorciar-se dela. Ele vai ter que ficar casado com ela. E não pode cometer adultério. Agora, se ela falar assim, ó, eu não quero viver com você, pode me dar carta de divórcio. Então ele dava carta de divórcio e cada um seguia o seu caminho, né? Então, nós vemos aí sobre a questão, sem sombra de dúvidas, o respeito. Todas essas leis aqui, até aqui no momento,
fala principalmente sobre respeito, honradez. É isso que precisa ter entre as pessoas se respeitarem, ter honradez, né? Por isso, né, sem sombra de dúvidas, tanto a Torá como os nossos sábios e os nossos mestres e os nossos rabinos falam, né? O homem, ele não pode permanecer num lugar, né, sozinho com o sexo oposto, né? Que isso daí poderá trazer realmente algumas consequências ruins aí, né? Então, por isso, sempre, né, o homem acompanhado da sua esposa ou a esposa acompanhada do seu marido, para poder parlamentar com o sexo oposto. É importante isso daí. Agora entramos no capítulo 23, e o verso 1 nos fala sobre casamentos proibidos. Foi-te ensinado que não podes fornicar com a mulher de teu pai, mesmo que ela não seja tua mãe. Além disso, o homem não tomará a mulher de seu pai como esposa. Se o fizer, o casamento não terá validade jurídica. Também foi ensinado que o homem não pode fornicar com a cunhada de seu pai. Logo, te será ensinado que se um homem casado morrer sem deixar filhos, seu irmão terá de casar-se com a viúva ou liberá-la formalmente dessa obrigação de casar-se com ele. Se morrer o tio paterno de um indivíduo e sua tia viúva estiver esperando que o pai dele se case com ela ou a libere da obrigação de desposá-la, a fornicação do filho com ela se inclui na proibição de fornicar com a cunhada do pai. Além disso, a fornicação com a própria tia, nessa situação específica, é impedida por mais uma proibição que obriga o transgressor a ofertar uma segunda oferenda de pecado adicional se cometer o crime sem intenção. O homem não descobrirá, em sentido figurado, o canto do manto de seu pai, isto é, não fornicará com a cunhada de seu pai que estiver esperando que esse se case com ela ou a libere, né? Então, os casamentos proibidos, que foi muito bem focado ali no livro de Levítico, Vaikra. Então aqui Moshe está fazendo uma recordação disso, de uma forma resumida, sobre a questão de casamentos proibidos, né? Esses casamentos proibidos estão sempre ligados ali nessa primeira escala de parentescos, né? Tanto da parte do seu pai, como da parte da sua mãe, como da parte do próprio marido ou da própria esposa, que está vinculado também aos familiares da esposa, aos familiares do marido, e assim sucessivamente, né? Então, esse parentesco muito próximo aqui acabam sendo casamentos proibidos, né? E outros que estão lá em Vaikra. O versos 2 em diante, né? Nós temos aí do verso 2 ao verso 7 os impedimentos para a conversão e o casamento. Diz assim: um homem judeu com testículos machucados ou cujo órgão reprodutor é cortado, de modo que seu sêmen reprodutor goteja ou escorre lentamente, em vez de ser ejaculado, impossibilitando-o de gerar filhos de modo natural, não entrará na Assembleia de Deus, casando-se com uma judia nata, mas poderá casar-se com uma convertida ou com uma serva liberta. Define-se bastardo como alguém nascido de qualquer união proibida, punível com a excisão, quando não testemunhada, não podendo, portanto, ser julgada em tribunal, com exceção da união com mulher menstruada. Tal bastardo não entrará na Assembleia de Deus casando-se com uma judia nata legítima, mas poderá casar-se com outra bastarda ou com um convertido ou convertida, mesmo a 10ª geração proveniente de um bastardo. Na verdade, todos os seus descendentes eternamente não entrará na Assembleia de Deus, né? Que é o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Então aqui está falando, nesse versículo 2 e 3, está falando sobre a questão
do varão que tem o seu órgão reprodutor machucado, cortado, com alguma deficiência e não obedece o trajeto legal, né? O trajeto normal, né? Para a procriação de filhos. Então, ele não poderá entrar, né, no Beit HaMikdash e, dessa forma, então, ele não entrará ali com uma judia nata para casamento. Ele pode casar com uma mulher convertida ao judaísmo, né? Mas por lado de fora, sem entrar lá, né? E dentro desse caso aqui fala, né, que os filhos que nascem ali, né, do casamento misto, no caso, né, um judeu com uma não judia, ou vice-versa, é chamado de mamizer, bastardo, filhos bastardos, né? Então, dessa forma, os filhos bastardos, eles também não entrarão no Beit HaMikdash, né? Ali no interior do templo. Mesmo que ele venha casar, sendo bastardo, venha casar com uma judia nata, não entrará. Ela sendo uma ela casando, né, com ela não sendo judia e casando com judeu nato, vão entrar na mesma proporção do produzir filhos bastardos. Esses filhos bastardos não entrarão até a 10ª geração no interior do Beit HaMikdash. Então, nesse aspecto, fala que não entrará na Assembleia de Deus, né, de forma alguma, ok? Então, essa anomalia, vamos assim dizer, como traz aqui, sobre a questão, né, em que o varão ele tem essa deficiência no seu órgão reprodutor e ele vai casar com uma não judia, vai nascer filhos bastardos e não entrará no interior do Beit HaMikdash, né? Aqui nós trazemos alguns aspectos do sentido de que o nosso sacrifício a Deus ele precisa ser perfeito. Aqui o que mostra para nós é o seguinte: todo serviço para Deus imperfeito não é recebido. É uma anomalia. É como um filho bastardo. Não é um filho legítimo, certo? O que quer dizer para nós? Que o nosso autossacrifício diário, né, é preciso ser feito com honestidade, sinceridade, com coração voluntarioso, precisa ser feito com amor, para que nós possamos realmente sermos aceitos para com o Eterno, na presença dele, né? Então, que nós não sejamos filhos bastardos, no sentido de que o nosso serviço a Deus seja imperfeito, com anomalias, porque ele não nos recebe. Então, o aprendizado para nós é nesse sentido, né? Para que nós possamos fazer da melhor forma possível, o mais próximo da perfeição possível, o nosso sacrifício diário a Deus, a nossa techuvá, as nossas preces, o nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a nossa tzedakah, que a gente possa procurar fazer da melhor forma possível para o nosso Deus, ok? O verso 4 nos fala sobre, como sabes, Amon e Moabe eram filhos bastardos de Lot, né? Lembro lá quando Lot, a sua esposa, suas 2 filhas saíram de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre. O anjo deu a ordem que não era para olhar para trás. A esposa de Ló olhou para trás e ficou como foi transformada em uma estátua de sal e ali ficou. E Lot e as suas 2 filhas seguiram o caminho, se esconderam numa caverna. As filhas acharam que não tinha mais ninguém no mundo, que tinha tudo acabado. E elas cometeram incesto e nasceram as 2 nações, de Amon e Moabe. Assim, conforme a regra, um homem amonita ou moabita, mesmo que se converta ao judaísmo, não entrará na Assembleia de Deus, casando-se com uma judia nata. Mesmo um homem da 10ª geração proveniente de um convertido amonita ou moabita, na verdade,
todos os seus descendentes, homens, eternamente, não entrará na Assembleia de Deus. Também porque os amonitas e os moabitas não vos receberam com pão e água, quando estáveis exaustos da viagem pelo deserto, depois que saíste do Egito, e porque o povo de Moabe contratou Balaão ou Bilam, filho de Beor, de Petor, de Aram, Naharaim, contra ti para te amaldiçoar. E esse mesmo povo te incitou ao pecado em Shittim, seguindo o mau conselho de Balaão ou Bilam. Foi onde que aconteceu aquele caso de Pinhas, Zimri e Cosibi. Mas Deus, teu Deus, não quis ouvir, não quis ouvir Balaão, e Deus, teu Deus, transformou a maldição em bênção para ti, porque Deus, teu Deus, te ama. Não buscará sua prosperidade, nem seu bem jamais, em todos os teus dias, apesar de que, em outros casos, deves permitir que escravos fugidos se asilem em sua terra. Não darás asilo a escravos fugidos, amonitas ou moabitas. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Então vejam bem aqui nessa parte final sobre os amonitas e os moabitas. Então a Torá fala que eternamente eles não entrarão no Beit Hamikdash. Por causa do quê? Porque eles não deram pão e água para o povo israelita quando saiu do Egito, e porque o povo de Moabe contratou Bilam, ou Balaão, para amaldiçoar o povo israelita. Mesmo que venham se converter ao judaísmo, não entrarão no Beit Hamikdash, né? Então nós vemos aqui, amados, que quando realmente o salmista, né, a Torá nos traz esta realidade, e Salmos também nos traz essa realidade de que todos aqueles que amam Jerusalém serão abençoados pelo Eterno. O que Deus falou a Abraão, e isso é confirmado em toda a Torá e principalmente em Salmos, né? Os que abençoam o povo judeu são abençoados, os que amaldiçoam são amaldiçoados. Veja a consequência dos amonitas e dos moabitas. Eles negaram ao povo judeu pão e água e contrataram um feiticeiro para amaldiçoar o povo israelita, o povo judeu. Mesmo que se convertam, não entrarão no interior do Beit Hamikdash. Então, o pacto que Deus fez com Abraão, ele realmente é muito profundo e ele é eterno. Eterno. Então, os que abençoam a descendência de Abraão são abençoados. Caso contrário, não são abençoados. Então, por isso, o salmista diz que os que amam Jerusalém, os que abençoam Jerusalém, serão abençoados e serão prósperos. Porque isso se diz explicitamente, não somente a cidade de Jerusalém, a cidade santa, mas com referência a todo o povo de Israel. Então, nós precisamos, dentro dessa lição da nossa aliá de hoje, nós vermos realmente, né, ou reavermos realmente o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso falar explicitamente no que diz respeito, primeiramente, à santidade de Deus, à santidade do povo judeu e a nossa santidade em crermos e estarmos no monoteísmo com fundamento judaico. Não é tempo de brincadeira, é tempo de seriedade, é tempo de fidelidade. Estas são as lições que nós vamos aprendendo aqui, dentro desse aspecto. Então, a fidelidade, quando nos fala aqui sobre a questão da fidelidade do matrimônio, é a mesma fidelidade que nós temos que ter com Deus. A mesma fidelidade que nós temos que ter com Deus
É a mesma fidelidade que nós temos que ter em família. É a mesma fidelidade que nós temos que ter com o nosso próximo. Então, nesse aspecto, amados, o que Deus quer mostrar para nós é que o nosso serviço a Ele precisa ser cada dia aperfeiçoado. Isto é agradável aos seus olhos e traz para nós, sem sombra de dúvidas, bênçãos e paz. Então, por isso, vamos seguir em frente nessa jornada monoteísta, com compromisso, com responsabilidade, com transparência, com sinceridade, com muita luz e cada vez mais crescendo na santidade que convém aos filhos do Pai Celestial. Ok? Amanhã estaremos por aqui. Shalom, shalom. Até amanhã.